Sabe o que uma filosofia do século XIX tem a ver com a sala de aula de hoje em dia? A resposta, olha, está na psicologia escolar e educacional. E para a gente desvendar essa história, vamos usar este guia didático aqui como nosso mapa. É que esse guia ajuda a gente a entender um campo que mexe diretamente com a vida de estudantes, professores e famílias. É uma área, assim, fundamental para a gente pensar o futuro da nossa educação. E essa história toda começa com uma mudança que é bem mais recente do que se imagina. Para nossa análise, tem um ano específico que se destaca, sabe? Um verdadeiro ponto de virada para a educação no Brasil. A gente está falando de 2019. Foi nesse ano que sancionaram a Lei Federal 13.935. E a ordem dela é bem clara. As redes públicas de educação básica agora são obrigadas a ter serviços de psicologia e de serviço social. Uma mudança e tanto, né? Então, beleza, temos uma lei nova. Mas na prática, o que isso significa de verdade para as escolas? Vamos mergulhar nos detalhes agora, nessa primeira parte da nossa análise. Agora, o que é mais interessante aqui são os objetivos. A lei não quer só colocar um psicólogo na escola e pronto. A proposta é bem maior. Ter equipes com vários profissionais para melhorar todo o processo de ensino-aprendizagem e, o que é crucial, facilitar as relações sociais ali dentro da comunidade escolar. É uma visão muito mais completa. Certo, a lei fala em equipes com vários profissionais, mas isso levanta uma dúvida, né? Qual é exatamente o papel de um psicólogo dentro da escola? Vamos definir um pouco melhor essas funções. E aí a gente chega no ponto que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente. Psicologia escolar e psicologia educacional. Por acaso é a mesma coisa? Bom, o nosso guia aqui mostra que entender essa diferença é fundamental. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa assim, a psicologia escolar é a prática, é o chão da escola. Ela está ali, lidando com os problemas do dia a dia. Já a psicologia educacional é o campo teórico, a pesquisa que dá a base para essa prática. Uma é a mão na massa, a outra é a ciência por trás de tudo. As duas, claro, andam juntas. Agora que a gente já entendeu o que, vamos investigar o porquê. Essa ideia de ter psicólogos nas escolas não apareceu do nada em 2019, não. Ela tem raízes históricas bem profundas numa verdadeira revolução que aconteceu na educação. Pois é, para a gente entender de verdade essa lei de 2019, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito no tempo, lá para o século XIX, onde as sementes dessa ideia foram plantadas. Essa linha do tempo mostra direitinho como a coisa toda foi se desenrolando. Tudo começa lá por 1830, quando áreas como filosofia e medicina começam a conversar com a pedagogia. Isso tudo vai crescendo e leva a um momento-chave em 1890, com uma reforma educacional muito importante no Brasil, que acaba criando novas disciplinas para formar professores de um jeito totalmente novo. O ponto de virada foi essa tal de Reforma Benjamin Constant. A missão dela era trazer a educação para o lado da ciência, com base na filosofia positivista. A ideia era basicamente a seguinte: o conhecimento tinha que vir de fatos, de coisas que a gente pode observar e provar, e não mais de dogmas ou crenças. A educação precisava de provas, não só de tradição. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente o clima da época, a busca por uma doutrina fundada no raciocínio e na experiência. A educação, nessa visão, precisava de um alimento de verdade com substância, baseado em evidências e não em teorias vazias. Então, peraí, a gente tem uma grande mudança de filosofia, uma ideia, mas como que isso sai do papel e vira uma disciplina de verdade, daquelas que se ensina na faculdade? Vamos ver esse passo a passo? Esse fluxo aqui deixa tudo bem simples de entender. Primeiro, a filosofia positivista chega e muda o jeito de pensar da época. Segundo, a reforma educacional pega essa filosofia e leva para dentro da escola. E terceiro, como resultado direto disso, nascem a pedagogia e a psicologia como ferramentas para preparar os professores para esse novo jeito científico de ensinar. Beleza, agora é hora de amarrar todas as pontas. Como é que aquela reforma de 1890, baseada numa filosofia, se conecta com a lei de 2019 que a gente viu lá no comecinho? E é aqui que tudo se encaixa. A lei de 2019 não é uma coisa que surgiu do nada. Ela é a concretização de uma ideia que nasceu mais de um século antes. A ideia de que para educar de verdade não adianta só ensinar a matéria. É preciso, antes de mais nada, entender cientificamente quem é o estudante. E a gente termina com uma provocação. A jornada da psicologia na educação brasileira foi longa, né? De uma filosofia do século XIX
a uma lei federal no século XXI. E isso faz a gente se perguntar: e agora? O que o futuro reserva? Qual será o próximo capítulo dessa história? Porque, com certeza, a evolução não para por aqui.